Boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre o Redis. É, o Redis, ele é um servidor de estrutura de dados. A principal característica dele é que ele armazena os dados na memória em código aberto. Ele é muito utilizado para banco de dados, caixa, agentes de mensagens e mecanismos de streaming. Ele é bem diversificado porque ele fornece estruturas de dados como string, listas, conjuntos, bitmaps, índices geoespaciais, que a gente vai falar um pouco depois, a utilidade deles no dia a dia. E ele também possui replicação integrada, transações, níveis de persistência em disco, que faz com que ele seja bem versátil. Os benefícios dele, então, ele possui diversos benefícios, né? Como um deles é o desempenho. Exatamente por ele gravar os dados em memória principal, o tempo de resposta é muito mais rápido do que os outros bancos de dados, né? Que usa o armazenamento em disco ou SSD. Ele também possui estrutura de dados na memória. Os usuários armazenam chaves que fazem mapeamento para os vários tipos de dados que foi falado. Ele é versátil e fácil de uso, porque ele possui tipo várias ferramentas que tornam o desenvolvimento muito mais rápido e muito mais fácil. Ele tem uma arquitetura de mestre subordinado, então a gente consegue replicar dados para vários servidores subordinados e também tem uma replicação assíncrona. E além disso, ele é compatível com diversas linguagens de programação, né, como algumas estão no exemplo aí, Python, Java, JavaScript, C, C Sharp. A gente, nesse trabalho, a gente utilizou o Python, mas ele tem compatibilidade com muitas outras. Para instalar o Redis, ele não é compatível com... Ele não é, na verdade, suportado pelo Windows, né? Então, a gente teve que habilitar o WSL2, que é um subsistema do Windows para Linux. A gente teve que instalar, então, o Linux, executar o Ubuntu que ele executa, para depois poder instalar o Redis. Depois que a gente terminou a instalação com o Redis, a gente iniciou o servidor do Redis, usando esse comando que está embaixo, sudo serve redis-server start. E depois a gente conectou usando o client, Redis-client, ele permite integrar com o banco de dados do Redis, ou seja, a gente consegue fazer operações no próprio terminal do Linux que está aberto. E para a gente testar isso, a gente executou o ping e ele responde o pong, ou seja, dizendo que está tudo certo na comunicação. Depois disso, a gente teve que configurar o Python para poder utilizar o banco de dados Redis, né? Para isso, a gente instalou o módulo do Redis no Python, utilizando o Python, e depois a gente conectou ao localhost utilizando a porta 6379, que é a porta utilizada para conectar nesse banco de dados. Agora o Tarek vai falar. Beleza. Aqui a gente está mostrando um exemplo de como a gente pode armazenar um valor no Redis, né? A gente usa a função set com a chave e o valor que a gente está colocando. Então, nesse caso, quando a gente pega, né, com a função get, pela chave, ele vai retornar o valor. Aí, pode passar, Camila? Beleza. Aí, a gente pegou um dataset que o professor até indicou para a gente, que é esse do CIV. Eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas a gente vai mostrar a gente vai comparar, né? A gente vai usar o Redis para fazer uma busca por cavezinhos mais próximos, usando ele e não usando ele, pegando direto da memória para ver qual é a esqueci, o desempenho ali, comparando os dois, né? Então, basicamente foi esse o código que a gente rodou para salvar o dataset no Redis. Aí pode passar. Aí está o resultado do dataset, só para a gente ver como que é ele. E é um Pô, tá bom. vetores de várias dimensões, né?
Aí eu vou falar um pouquinho mais. Pode passar, Camilo? O dataset está nesse link do GitHub, e nele a gente tem 4 datasets. Aí tem o tamanho dos datasets junto com as dimensões de cada um. Então, os dois primeiros ali são de 10.000, tendo 100 dimensões cada. E os dois últimos ali, o primeiro de 10.000 e o outro de... Eu estou me perdendo nos zeros. É 1 milhão ou 100 mil? Uhum, 1 milhão. 1 milhão, obrigado, professor. Com 128 dimensões. Aí, pode passar, por favor? A consulta, a gente está começando o timer, né, antes de salvar, de pegar as chaves ali no Redis e fazendo uma busca pelos cavezinhos mais próximos no utilizando caminhos, ou caminhos não, esqueci o nome da biblioteca. Parará, deixa eu ver rapidinho. Desculpa, gente. O sklearn. Aí, pode passar, por favor? Aí eu vou trazer alguns resultados aqui. A linha laranja seria o pegando direto do arquivo, né? E a linha azul no Redis. Então, esses dois primeiros são para buscando os 5 vizinhos mais próximos em dado vários números aleatórios, né? Dado vários vetores aleatórios, que a gente foi de 1 até 1.000 aí. Então, a gente pode ver que no começo eles começaram bem parecidos, mas o Redis foi ganhando ali uma performance maior. E aí eu vou aumentar um pouco. Pode passar, Camila? Aí foi para a gente buscar os 20 vizinhos mais próximos e a gente vê uma diferença já bem grande dos dois. Só que eu só consegui rodar até aí porque começou a demorar muito Uhum, na minha máquina, então eu não consegui botar. Eu queria colocar aquele de 1 milhão, né? 1 bilhão, mas na minha máquina não estava rodando, estava demorando muito. Então eu só fui até aí com 1.128 dimensões, que foi que parece mais, né, a diferença de performance. Isso, se a gente aumentar os números vizinhos, vai aumentando cada vez mais. Então, só foi um exemplo aí para gente. Então, o Redis, ele é muito utilizado em, em sistemas que precisam de tempo real, que precisam de informação muito em tempo real. Ele é utilizado em chats, sistemas de mensagem, filas, streams de comentário em tempo real, feeds de mídia social, também utilizado em placares de jogos que precisam de placares em tempo real. Ele também é utilizado em armazenamento de sessões, streaming de mídia avançadas, dados geoespaciais, porque ele possui dados desse tipo, como a gente falou lá no início. E, então, ele permite exatamente gerenciar em tempo real dados geoespaciais de grande escala e velocidade. Ele também é utilizado em machine learning, ele possui um data store ágil na memória para criar, treinar e implantar esses modelos de machine learning, e também análise em tempo real, como análise de mídia social, direcionamento de anúncio, personalização e internet das coisas também. Ele é utilizado em alguns serviços, eu encontrei alguns na internet, como o Twitter, GitHub, Instagram e Pinterest. Então, ele está bem presente no nosso dia a dia, esse banco de dados. E é isso, aqui são os links que a gente utilizou. E é isso, obrigada.